Então, eu acho que hoje a função de técnico ela é tão complexa que, na minha concepção, as principais virtudes do Zubeldia é o temperamento. Acho que Ele sente o jogo, né? ele sente o jogo e dá pra você ver nos vídeos, no treino também ele é assim. E a comunicação. E é isso, eu acho que na nossa área, então, eu acho que qualquer profissional que trabalha num clube grande e esses técnicos que tem que falar cada jogo, eles precisam de um suporte de comunicação. O que eu vejo hoje de treinador morrer pela boca, pelo jeito, ou pela expressão, ou pelas frases, e eu acho que o Zubeldia é muito bom de comunicação, cara. Sim, Fez jornalismo também, né? sim. Mas eu acho assim, você faz uma pergunta pra ele vai além da sua pergunta e ele tem mesmo não falando a língua, ele tem uma capacidade de comunicação muito grande. Acho que isso Ele é ajuda, cara. claro, mesmo com o idioma sendo diferente, Ele é ele claro. não deixa dúvida nas respostas. Exato, e se você for pensar no campo, o time não tá numa maravilha assim. Não tem um time titular, ele Mas, alterna. mas não perde, né? Não perde. Não Não perde. perde. E nós vamos ter que ver. Quando perde, o Carpini perdeu a primeira, Desandou. desandou. É. Outro dia a gente entrevistou lá o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, ele falou assim: a gente conhece o treinador quando vem a primeira derrota. É verdade, né? Nenhum técnico ganha todas. Vamos ver como é que reage o Beldia, mas de novo eu acho que o lastro de 15 anos de profissão vão trazer a ele a primeira derrota, não vão desestabilizá-lo. Para mim, essa é a minha impressão. Por que o Rogério Ceni, na sua opinião, sendo para muitos o maior É, ídolo da história do São Paulo, não sei se é para você, mas para é. muitos é o maior ídolo da história do São Paulo, não funciona, não funciona no São Paulo como treinador, porque ele foi pro Fortaleza, trabalho brilhante. Tá no Bahia, um trabalho muito bom. E você pega no passado, eu vou falar mais dois no passado, porque eu não me lembro de muitos assim. O Júnior foi treinador do Flamengo, também não deu certo. É. Mas o Renato no Grêmio funciona Pra maravilhosamente caramba. bem. Qual foi o problema do Rogério O ali? Renato, aliás, muitos colegas meus, jornalistas, eles acho que menosprezam o Renato. A gente tem que colocar Eu que acho o Renato um ótimo são treinador. pouquíssimos caras que foram grandes jogadores e bons treinadores num mesmo ambiente. O cara, ele é um dos maiores jogadores do Grêmio. Foi. Um dos maiores treinadores do Grêmio. Também. É raro. Uhum. Deixa eu te contar uma história do Rogério quando eu era competência da ESPN, que você vai. Acho que eu não contei pra ninguém que Você vai ver como é que é o Rogério. Ainda jogador, mas já na parte final, né? Da carreira. Teve lá a linha de passe, eu tava comentando, logo depois um Sansão no final de semana. Era aqueles Santos do Robinho e Neymar. E o Santos, para variar, nessa época, sacava o São Paulo todas as vezes. E foi assim, o jogo tava aparelho na via, ganhou o Santos de novo. E aquela coisa, o Robinho, que era o líder da meninada lá, comemorava com dança e tal, e brincadeira. E o Rogério lá no gol, dando bronco em todo mundo, a defesa. Daí eu fui comparar no linha de passe a liderança do Rogério com a liderança do Robinho. Cara, pelo amor de Deus, são pessoas. Eu ainda mais, Robinho É. atual, né? Mas O Robinho época, tá em Tremembé, né, gente? Tremembé, É. né? Então, O Rogério tá treinando o Bahia. isso, né? Vamos deixar bem Posto isso, claro vamos a lá, diferença vamos repetir. do caráter. Robinho está em Tremembé, Rogério está treinando o Bahia do Grupo City. Ali era questão de. Os dois eram capitães, um do São Sim. Paulo e outro do Santos. O tipo de liderança do Robinho para os companheiros era uma liderança que contagiava pela Alegria. alegria. É, E o, Rogério, bagunça. e o Rogério era tensão em pessoa. E o time ia, sabe, como se fosse. E eu só citei essa. Eu falei, cara, muitas vezes, quando um time começa a perder, eu imagino, o Rogério que ganhou tanto, tal, não sei o quê, ele vai passando uma angústia, tal, como líder, tal, que os caras vão murchando em vez de. E o outro ali, tal, entra lá o Neymar, o Ganso, tal, os caras só estão. A confiança que os caras do Santos jogavam e a tensão que os caras do São Paulo jogavam. Foi essa comparação que eu fiz. Beleza. Segunda-feira, quarta-feira tinha São Paulo e Corinthians pela Libertadores. São Paulo já tinha perdido, tinha que ganhar para se classificar. São Paulo ganha o jogo. O jogo que o Sheik foi expulso no comecinho, não sei se você lembra desse jogo. 2-0 pro São Paulo, classificou. E aí o Plihá,
o Plihal da ESPN vai pro... monta lá um ao vivo e vai com o Rogério só dava uma entrevista quando ele ganhava um jogo importante. Vai lá, Rogério. Sport Center era Amigão e Antero. Grande Antero, grande dupla. Aliás, o Antero foi exemplar esse dia também. A primeira pergunta, Rogério, ó, eu quero falar sobre o Arnaldo. Aí, assim, eu tava na casa do Léo, meu amigo, tinha acabado de... Tava no Morumbi, vim pra casa do Léo, daí o Léo tava me deu uma cerveja. Ô, Arnaldo, vem cá que os caras estão falando de você aqui. Aí eu cheguei lá, falei, fodeu. Aí o Rogério, que agora, e aí? Aí a liderança, ele guardou aquilo, Ele 3 dias depois e veio. Pra cobrar depois de uma Tal, vitória. só que eu não tava ali pra aí responder. o Plihal tal. Aí veio pro estúdio o Antero. Não, eu acho que a observação dele foi pertinente. Uma coisa você tá falando agora depois de uma grande vitória. Mas aí, assim, o Antero me defendeu, assim, exemplarmente, dizendo que eu não podia me defender naquele momento. Mas eu tô falando só isso porque o Rogério, com o São Paulo, ele tem uma... É uma mistura de coisas que eu acho que atrapalha o trabalho dele como treinador, como líder, como sempre imaginando... Ele não consegue separar as coisas no Não, São Paulo? sempre imaginando que alguém vai ser como ele era como jogador. Vai chegar às 5 da manhã, vai bater 150 faltas, porque ele soube, eu acho que entendeu o Tele, que foi um dos primeiros técnicos dele. Que gostava... É um outro tipo... O Tele prezava muito quem era o primeiro, quem trabalhava mais, quem ia até o final. São tempos diferentes. E acho também, para completar, que tem uma questão de comunicação muito grande. Quando ele se comunica, depois de uma derrota, então, é praticamente um funeral. E não pode ser assim, porque você vai perder uma semana, daqui a 15 dias. E no São Paulo era uma coisa... Cara, cada coletivo do Rogério era um desespero. Sobrava para todo mundo, né? Da água, da piscina, tal, não sei o que. Era tudo ruim. Tudo tava ruim. E acho que uma coisa é você checar e achar algumas coisas legais e outras coisas você cobrar o cara que tá trabalhando ali. Outra coisa é você checar e só reclamar. Exato. Porque o Tele, ele reclamava, mas também elogiava. Sim, exato. Exatamente. Exato. Isso mesmo. Eu acho que tem um pouco essa diferença. Você vai checar as coisas, tem coisas que estão legais. Claro, você exato. tem que reconhecer que tá legal. E acho que publicamente, sobretudo, e ainda mais para companheiros ou comandados, você não deve só falar o ruim, né? Porque senão o cara se sente péssimo, né? E acho que ele leva um pouco essa carga toda. E mesmo nas derrotas do Bahia recentes, Bavi, lá, não sei o que, não tem um jogador de meio de campo. Sim. Cara, ele precisa saber se comunicar quando perde. Eu sei que é difícil perder. Ele precisa, na realidade, não ficar criticando os seus jogadores quando perde. Exatamente. Ele faz muito constantemente isso. Muito, porque faz parte... A derrota faz parte da vida do treinador. E cada derrota dele parece que é um